Pessoal, dando continuidade, vamos trabalhar nesse vídeo o tema Instrução do Processo, capítulo 10 da Lei 9784 de 99. A parte da instrução é aquele momento em que o processo vai se tramitar, vai se desdobrar, vai se desenrolar por atuação da própria administração e por atuação dos interessados. A lei vai trazer aqui consulta pública, audiência pública, provas lícitas e emissão de parecer, vinculante e não vinculante. Então, diz assim o artigo 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias. É o momento em que ela vai aí se manifestar, vai ouvir o interessado, vai ali juntar provas. Por isso que a própria lei, no artigo 30, diz pra gente, são inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos. Inclusive, é o que manda a nossa Constituição da República, lá no seu artigo 5º, inciso romano 56, tá bom? Prova ilícita não é admitida no processo. Artigo 31, quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para manifestações de terceiros antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. Então, é bom você pegar a sua lei e grifar que ela pode, aí, se houver interesse geral, abrir período de consulta pública para as pessoas dentro desse processo, tá? A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo para o oferecimento de alegações escritas. Cuidado! O comparecimento à consulta pública não confere, diz a lei, por si só, a condição de interessado no processo. Tá? Eu vim aqui ver o processo, olha só, o comparecimento, você pode até fazer uma petição para se habilitar, mas o comparecimento por si só não te dá a condição de interessado naquele processo. 32, antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública para debate sobre a matéria do processo. Então, no 31, ele trabalha com a consulta pública, no 32, a audiência pública. 33, os órgãos e entidades em matéria relevante poderão estabelecer outros meios de participação de administrados, diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas. 34. Os resultados da consulta e audiência pública e de outros meios de participação de administrados deverão ser apresentados com a indicação do procedimento adotado. Artigo 35. Quando necessária a instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata a ser juntada nos autos. Pode haver situação em que você tenha mais de um órgão interessado. Então, você pode fazer uma reunião conjunta desses órgãos para tomar a decisão. 36, importante, o ônus da prova. Isso aí é clássico no direito como um todo. E o 36 vem reforçar esse mandamento jurídico. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tem alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e o disposto no próprio artigo 37. Ou seja, o ônus da prova cabe a quem alegar. E o 37 diz, quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração, responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá de ofício a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada de decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria do processo. E aí a lei fez o quê? Estabeleceu prazo para a expedição do parecer. Lá no artigo 42, vamos lá comigo. 42 diz assim, ó, quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de 15 dias, salvo norma especial comprovada a necessidade de maior prazo. Então, prazo para a expedição do parecer, 15 dias. É um prazo máximo na lei, corridos. E a lei vai destacar, vai distinguir no que tange ao parecer obrigatório vinculante e parecer obrigatório não vinculante, para saber se o processo segue ou ele aguarda a emissão do parecer. Se o parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso. Tá? Então, o processo não vai seguir porque é um parecer vinculante, obrigatório e vai vincular a decisão administrativa. 42, parágrafo 2º. Se o parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu no atendimento. Tá? Artigo 44, encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias. Então, terminou a instrução do processo, vamos dar um prazo para ele de até 10 dias, para se ele quiser se manifestar. Esse processo vai receber ali, por parte de quem está tocando aquele processo da administração, vai fazer um relatório e vai emitir para a autoridade competente decidir. Tá? E a lei dá um prazo para essa decisão que é de 30 dias. 30 dias lá no artigo 48 e 49. Está lá do capítulo 11 do dever de decidir. A administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. Qual o prazo? 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a administração tem um prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Tudo bem? Então, prazo para decidir, ela tem aí até 30 dias, dá para prorrogar, dá, se houver aí a justa causa. Beleza? Tranquilo? Fechamos aqui os principais tópicos da instrução e do dever de decidir. Daqui a pouquinho eu volto aí para falar da motivação do artigo 50 da Lei 9784 de 99. Daqui a pouco eu volto, galera.